Você sabia que o pai da genética era um monge? Exatamente isso. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Tcharam! O pai da genética era um monge agostiniano chamado Gregor Mendel, que vivia com seus pais em uma fazenda, em um sítio. Seus pais trabalhavam com lavoura, vendiam ali legumes na feira e tudo mais. E Mendel era um cara que sabia sobre plantações. Então ele, quando jovem, foi estudar no mosteiro. Nas horas vagas ele ia para a horta. E na horta ele fazia experimentos de fertilização ali, artificial, nas plantas. E a planta que ele usava, que ele mais usou, por ser de reprodução rápida e ter pelo menos 7 características fenotípicas diferenciadas para observar e anotar, foi a Pisum sativum, a famosa ervilha de cheiro. Então quando a gente fala, genética, as ervilhinhas de Mendel, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para começar, nós vamos falar aqui sobre o termo que a gente usa nesse conceito, né? Nessa primeira lei de Mendel. A gente usa esse termo aqui, monohibridismo, que vocês vão entender melhor daqui a pouquinho durante o cruzamento. Vamos segurar um pouquinho, mono, prefixo um, hibridismo, tem um híbrido, significa uma mistura. Já fica mais claro isso para vocês. A proporção da primeira lei, a proporção clássica da primeira lei que nós encontramos aqui, na segunda geração de filhos, é de 3:1. Também vai ficar mais fácil você entender durante o cruzamento. As ervilhas de cheiro, elas apresentam, como eu disse para vocês, até 7 características, como altura, cor da flor, posição da flor no caule da planta, cor da semente, textura da semente e assim vai. Mendel observava todas e anotava todas. E o que foi interessante? Ele encontrou proporções que se repetiam. E a partir dessas proporções que se repetiam, ele chegou a uma ideia. Ele chegou a um enunciado dessa primeira lei. E esse enunciado da primeira lei diz: existe uma segregação de fatores acontecendo entre as gerações. E o que Mendel ainda não conhecia era o que eram esses fatores. Hoje nós sabemos que são genes. Aqueles que nós vimos na nossa primeira aula de genética. Aquele fragmento de DNA. Só você dar uma olhadinha naquela aula que você vai relembrar. Genes são pedaços do DNA que determinam uma característica. Então, para Mendel, essa segregação de fatores era um fato que ele ficava intrigado e anotava tanto, estudava tanto ali. Bom, nós vamos pegar como característica a cor da semente. A cor da semente das ervilhas de cheiro pode ser ou amarela ou verde. Na genética existe uma regrinha que é muito importante para o vestibular. Quando o exercício não te traz pré-determinado as letras que você deve usar, você tem que usar sempre as letras do recessivo. No caso, como o verde aparece em menor proporção, ele é o recessivo, a gente usa a letra V. Então, o amarelo, fenótipo amarelo, característica visível, é determinado pelo genótipo, pelo alelo dominante, Vzão. E o fenótipo verde, pelo alelo Vzinho, pelo gene Vzinho. Vamos para o cruzamento? Tá aqui, Mendel era um cara muito cuidadoso e muito observador. Então, o que ele fez? Ele montou uma horta só com ervilhas de cheiro que davam sementes amarelas. E do lado, colocou uma horta só com ervilhas que davam sementes verdes. E ele ficou cultivando essas hortas separadamente por um bom tempo, por alguns meses, até ele chegar à conclusão de que aquela horta que tinha ervilhas que só davam sementes amarelas
De qualquer forma que ele tentasse cruzar, não apareceriam sementes verdes. E a mesma coisa, só que de forma contrária, ele fez naquela horta de ervilhas com semente verde, né? Para ele chegar em linhagens puras, linhagem que só dava semente amarela, linhagem que só dava semente verde. E ele fez isso. Ele pegou a planta amarelo puro e cruzou com a verde pura também. E para surpresa dele, o que aconteceu? 100% dos descendentes, que ele foi colocando obviamente em um outro canteiro, 100% dos descendentes foram amarelos. Surgiram ervilhas somente com sementes amarelas. Nunca semente verde, dessa mistura amarela com verde. O que ele concluiu? Ele conclui que a amarela, como apareceu aqui na geração de filhos primeira, né? Geração filial 1, que é a nossa F1, vinda da parental, a amarela dominava a verde. Porque só aparecia ela, 100% dela. Então quer dizer que a verde desaparecia nesse momento. Sabendo disso, fica fácil entender por que nós usamos o Vzão para o amarelo, Vzão, e o Vzinho para o verde. Lembra? Homozigoto dominante, porque é uma linhagem pura. Vzão, amarelo. Homozigoto recessivo, uma linhagem pura, Vzinho, verde. Quando cruzados, o que essa planta Vzão oferece de gameta para sua primeira geração de filhos? Ela só pode oferecer o Vzão, né? Porque ela não tem outro gene. E o que a planta verde vai oferecer para o seu descendente? Só pode oferecer o Vzinho. Então, quando a gente observa a F1, nós temos 100% de plantas amarelas heterozigotas, que significa tem um gene dominante e um gene recessivo. Aí é que aparece pra gente o monohíbrido. É aqui que tem o monohíbrido. Nós temos uma mistura de um par. Nós temos um par de genes V, onde um é dominante e o outro é recessivo. Aconteceu uma mistura ali. Só que nessa mistura o verde é dominado pelo amarelo. Então o verde sendo dominado pelo amarelo, é aquilo que eu tinha dito para vocês. A gente acaba considerando ele o recessivo, porque ele não aparece aqui em F1, tá? E usa a letra V como padrão para a cor de sementes de ervilha, tá? Agora, continuando os seus estudos, o que Mendel fez? Num outro canteiro, ele colocou o cruzamento entre plantas F1. O que ele fez? Pegou plantas amarelas F1. Azão, olha eu. Não é azão. Errei. Para continuar o estudo, Mendel usou as plantas de F1 amarelas e montou um outro canteiro somente para o cruzamento delas. Cruzou o amarelo F1 com o amarelo F1 para ver o resultado. Então, olha só. Vzinho, que é o amarelo de F1, com outra igual a ela. E o resultado que ele teve foi esse, ó. De 3 amarelas para uma verde. Vamos analisar isso daqui? Ó, vamos pensar. Essa planta vai oferecer 2 tipos de gametas, Vzão e Vzinho, né? Então, se o Vzão fecundar o Vzão da outra, surge uma planta amarela. Porém, existe a possibilidade do Vzão fecundar o Vzinho da outra planta. Continua sendo amarela. Se não for o Vzão fecundador, for um gameta Vzinho que fecunda o Vzão da outra planta, continua sendo amarela. Lembra? Quando é Vzinho, Vzão, sempre deixamos o dominante na frente, porque literalmente ele domina. E se o Vzinho fecundar o outro Vzinho? Verde. Percebe essa distributiva que a gente foi fazendo aqui? Foi organizando, chegando aos organismos, as possibilidades de organismos, de cores, de fenótipos, de sementes de ervilha? Então o que eu tenho aqui, meus jovens? É nada mais, nada menos do que a proporção
de 75% de plantas dominantes em F2 para 25%. Eu tenho essa porcentagem que gera para mim essa proporção de 3:1. Lembra que eu falei para vocês? A primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação, é chamada de monohibridismo, porque apresenta apenas um híbrido e tem a proporção de 3:1. Essa proporção aqui, ó, 3 dominantes para 1 recessivo. Tranquilo? É muito importante você se ligar a partir de agora em exercícios que peça para que você calcule as proporções. Existem duas regras do estudo de probabilidade que é muito usado aqui. A regra do E, mais utilizada, a multiplicação das frações, e a regra do OU. Numa próxima aula, o professor ensina a vocês como é que funciona esses cálculos, exemplificando os exercícios. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e deixe suas dúvidas no comentário que o professor responde. Beijos e abraços e até a próxima.